Olá galera, então, nesse vídeo estarei trazendo algumas dicas de pintura e de como faço o fundo de alguns desenhos meus. Bom, começando aí, eu tô fazendo toda a marcação com preto das sombras. Eu optei por essa forma porque, como eu uso lápis escolar, algumas vezes ele não se mistura, eu fazendo a base mais clara e depois colocando mais escuro. Então eu sempre coloco o escuro primeiro e depois vou colocando os mais claros, fazendo o degradê. E então eu vou fazendo todo o desenho dessa forma, sempre colocando a cor mais escura e depois as mais claras, fazendo o degradê. Bom, fica aí com a Speed e lá mais pra frente eu estarei mostrando como é que eu faço o fundo e mais algumas dicas. Bom, começando aqui, eu vou fazendo a demarcação de onde sai a fumaça com a borracha manual e em alguns pontos de luz que tem. Aí eu vou passar no grafite, se não me engano é o 3B, onde eu passei a borracha e demarcando as partes de fumaça, tanto dentro como fora, e aí vou passando o esfuminho para derreter e não ficar tão marcado o grafite. E vou passando mais escuro para dar um efeito de profundidade. Bom, aí eu peguei o apontador e fui tentando raspar a ponta do lápis nessa lâmina do apontador, e aí ficou esses pedacinhos aí, só que não ficou muito bom. Daí eu peguei a faca, só que não faça isso se você for criança. Se você for uma criança, peça ajuda ao seu pai. E aí peguei o algodão e fui passando para fazer o efeito. Daí aí eu fui passando, já tinha colocado muito do grafite da coleção, do preto no caso, e aí fui passando o algodão para dar aquela esfumada e tudo, só que ainda continuou meio claro. Aí, e isso aí eu já tinha passado o giz, porque eu não gravei, que eu pensei que ia dar errado. Só que deu certo, eu peguei, fiz a mesma coisa que eu fiz com lápis, eu fiz com giz, só que foi com a faca. Lembrando-se que se você é criança, peça ajuda a algum adulto, não faça só. Aí eu fui passando o algodão, passando e diluindo aí para não ficar tão marcado. Fui passando algodão seco mesmo e fazendo esse efeito aí de fumaça, profundidade. Só que tem que ter cuidado para não dar rasgada no papel, né? Ficou um pouquinho marcado aí, que vocês estão vendo. Mas aí eu fui passando algodão e foi esfumando.
Aí, com o giz branco, fui fazendo a mesma coisa, raspando os lados que eu queria a sombra menos marcada. E aí virei o algodão para não manchar e fui passando, esfumando. E aí até disfarçava um pouco essa marca que o giz cinza deixou. E o preto também. Aí fui esfumando. E aí vim com o preto novamente para dar mais um pouco de profundidade. Ficou um pouco marcado, mas aí passando o algodão, ele ia esfumando direitinho e dando certo. Aí vou esfumando ali para dar um pouco de profundidade lá em cima e passando o algodão, sempre com cuidado para não ficar muito marcado. Bom, e aí eu vim com a borracha manual novamente, aí fui apagando umas partes, tendo cuidado para não deixar a borracha suja, porque aí vai sujar com outras cores. Então fui apagando, tentando fazer mais alguns efeitos de fumaça. Viu aí que não ficou branco, ficou cinza por causa das cores que estavam embaixo. E aí fui fazendo, apagando, fazendo o efeito, tudo. Só que ficou um pouquinho marcado, mas aí você pode vir com a borracha mais grossa e aí a marcação vai ser menor. E aí fui passando até chegar ao efeito que eu queria, exatamente. E para finalizar, eu vim com a caneta gel para dar alguns efeitos aí de luz, onde tinha partes brancas. Bom, então é isso, galera. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixe seu like aí, por favor. Me segue lá no Instagram. E é isso aí. Valeu!